Que Deus abençoe a sua vida, ilumine a sua sexta-feira, que haja luz Manaus, que haja luz Amazonas e que essa sexta-feira seja um divisor de águas na sua vida, para que toda a maldade que se levantou contra você, contra a sua família, venha cair por terra. Nós sabemos que, infelizmente, enquanto nós estamos aqui trabalhando para libertar você das forças da maldade, o que existe de pessoas querendo destruir famílias, casamentos, vida financeira e muito mais coisas têm acontecido. Mas Deus é o Deus libertador e nós vamos te ajudar nessa sexta-feira. Coloca na tela aí o versículo de Zacarias 9:8. Olha só o que ele diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, que simboliza o diabo, o mal, porque agora vejo isso com os meus olhos. Quantas são as pessoas que estão agora acompanhando essa programação e você está aí olhando para a situação que tem estado dentro da sua casa e você percebe que existe o mal, coisas que estão acontecendo que não são naturais. Nós temos atendido muitas pessoas. Uma senhora me falava essa semana assim: pastor, eu achei que eu estava ficando maluca. Eu estava na beira da pia lavando ali as louças e eu senti um vulto preto, negro me abraçando e quando eu vi aquilo eu fiquei desesperada. Quantas são as pessoas que estão nos acompanhando assim? Outra senhora dizia: olha, nada para mim dá certo. Eu abri o meu salão e não consigo trabalhar. As coisas estão lá estragando, eu não consigo mais nem sequer colocar força para o trabalho, não consigo sair de casa. Talvez você está me acompanhando assim. O opressor tem dominado você. O opressor tem dominado a sua família. Você tem visto esse mal entrar na sua casa e destruir a sua família. Mas agora é hora de você se colocar a lutar, porque é isso que hoje vai acontecer em todos os horários. Daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos estar lutando junto com o Bispo de Éter por você. E eu quero que você acompanhe um momento de libertação, porque o opressor tem amarrado a vida de muita gente. Mas chega, isso muda hoje. Vamos acompanhar esse momento de libertação e é o que vai acontecer logo mais às 19 horas. Qual o nome da entidade que está aí? Beelzebub. Seu mais forte aí. O que você está fazendo aí? Colocando doença no estômago, através da ansiedade, da crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ataquei no estômago, faço doer o corpo dele todo de tanta crise. Dói tudo, ele chora. Eu atormento ele com tanta crise forte. Como é que você está agindo na família dele? A família dele toda é perturbada. Como é que você perturba a família dele? São todas depressivas. São todos perturbados. Eu perturbo todos. Mas como é que você entrou aí nessa família? Veio dos antepassados, já daí as gerações. Foi mandado? Por conta do casamento da mãe dele, do pai dele, que foi destruído há anos atrás. Mas alguém fez algo para destruir? A cunhada do pai. Jesus, entra na mente dele, na alma, no mais profundo do intelecto. E não volte mais. Fique em pé. Respira fundo aí. Como é que você está? Muito bem. O que você estava sentindo? Primeiro, medo, muito medo. Nervosismo, ansiedade. Está em paz aí? Como é que está a sua mente? Tô bem, tá mais claro, mais leve, mais... Aí saiu aquela escuridão. Tava meio atordoado, meio pensativo. Mas tá bem agora. Hoje tô... Graças a Deus, o mal saiu. E é o que vai acontecer hoje. Olha, por favor, você que está sofrendo, você que está aí sendo vítima de ataques espirituais, hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da libertação da sua família. Não perca mais tempo. Enfrente o que tiver que enfrentar e chegue aqui hoje. Se você quer a nossa ajuda, mostra a nossa central de atendimento. Pastor Jonathan, nessa sexta-feira, você pode fazer contato, você pode ligar. Você que está desesperado, você que diz: eu não consigo sair de casa, parece que tem algo me aprisionando. Então faça contato, porque nós vamos ajudar você. Volte para mim agora. Eu quero que você preste bastante atenção na história da Dona Beatriz.
Olha só o que ela fez para mudar a história de vida. Esse casal que eu conheço de perto, tive a oportunidade de ser pastor deles. E hoje estão mudados. Mas não tira os olhos da história dela, não. O bispo de Éter vai vir agora com vocês, deixa o copo com água preparado, porque a história da Beatriz impressiona através do que ela fez para mudar a sua família. Deus abençoe a todos. Muita luz. Meu nome é Beatriz. O meu Silvio Gomes. Somos casados há 43 anos, só que não foi bem assim um casamento abençoado. Tudo começou quando eu casei muito nova, tive depressão, tudo pelo casamento, porque ele aprontava. Ele tinha muitas mulheres na rua, amante, e isso me trazia, ficava muito chateada. Aí foi quando eu comecei a pensar em suicídio para acabar toda essa dor. Aí foi quando eu falei para ele que eu queria me divorciar dele, porque eu queria uma nova vida, que eu casei para ser feliz, não para ser infeliz. Que Deus ilumine vocês nesta sexta-feira e quantos Silvios nós temos por aí, né? Eu estava aqui imaginando quantos Silvios e quantas Beatrizes estão assistindo esse programa. E como o Silvio trazia problemas para a casa dele. E você vai acompanhar daqui a pouco esse desfecho, né? Essa situação não está mais assim, mas um homem promíscuo, um homem infiel, uma pessoa que não sabe manter a casa dele no respeito, uma pessoa que não sabe manter a ordem dentro da sua casa. Tem até um texto que diz assim, coloca para mim Eclesiastes 9:18. Olha só, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Tem gente que a casa dela está uma guerra. E ela se arma de tudo quanto é jeito. E tem gente que chega até a matar, né? Ela pega mesmo faca, revólver para resolver os problemas. Porém, olha só, isso mostra bem o que o Silvio fazia. Um só pecador, que é a pessoa que não busca Deus, não quer saber das coisas certas, quer viver como viu, quem sabe, né? Não sei, mas tem pessoas que aprendem com os pais a prostituição, nem todos, mas infelizmente tem muitos lares que o pai ensina o filho a se prostituir. Tá lá, ó, um só pecador destrói muitos bens. É o que o Silvio estava fazendo com a própria família. Você vê, a Beatriz queria até se matar. Porque tem gente que no meio desses problemas, ela não consegue confiar em Deus. Ela não acredita que Deus vai dar uma direção. Está ali escrito, a sabedoria é melhor que as armas de guerra, né? Mas ela não acredita, ela fala, não sei, isso aqui, o Silvio não vai mudar, é melhor me matar para acabar com essa dor. Não, você não se mate por causa de ninguém. Não se mate por causa de ninguém, não tire a sua vida por causa de ninguém. Ah, eu perdi a namorada, a noiva, fulano é a razão da minha vida. Não faça isso. Você não está ligado a esta pessoa. Ela não é o seu oxigênio, não. Ó, respira fundo e entenda que esta criatura não é o seu oxigênio. Você vai ver o que ela fez para mudar a situação. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que a Beatriz fez para mudar essa situação, tá? Por favor, ô Jonathan, me dê nomes aí. Sim, senhor bispo. Quem vai estar conosco, bispo, é o Leonardo,
de Petrópolis, ele que pede oração pelo irmão dele, tem sofrido de insônia, tem manifestado, inclusive, ele vai trazer ele nessa sexta-feira, 19 horas. Quem vai estar conosco também nessa sexta-feira, na limpeza espiritual, é a Letícia, de Betânia, ela que sofre também muita perturbação na cabeça, e ela aceitou esse desafio de estar conosco às 19 horas aqui na Catedral. Também vai estar conosco a Vera, bispo, ela pede oração pelo genro dela, que está sofrendo de depressão, e também problemas familiares, e ela vai estar trazendo o seu filho. E quem vai estar conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagre, trazendo a sua garrafa com água, é a Camila, ela que está passando problemas de saúde, inclusive ela pede oração por nós, e ela aceitou esse desafio de estar conosco nesse domingo. Também a Amanda, bispo, ela também está passando por momentos difíceis no relacionamento dela, muitas brigas no seu lar, e ela também vai estar conosco às 9h30 da manhã. Também a Fernanda, ela pede oração pelo esposo dela que abandonou, ela está grávida e ela não aceita perder o casamento dela, vai estar lutando pela família às 9h30 da manhã. Se essa pessoa deseja a nossa ajuda, ela pode seguir ligando nesse número que aparece no seu vídeo. Com o senhor, bispo. Domingo é essa reunião toda especial. E na verdade, ô Jonathan, se a família inteira entrar no reino de Deus, é uma bênção. Tem casas que não conhecem a paz, né? Tem famílias inteiras que não conhecem a paz. Mas quando pelo menos uma pessoa entra no reino de Deus, ali ela é cheia do Espírito Santo. Então, o comportamento, a nova maneira de viver da pessoa transborda para a família. E quando a família inteira entende e vai, então eles conhecem a paz. Daqui a pouco você vai ver a história da Beatriz, a reviravolta que o Espírito Santo fez na vida dele. Domingo vai ser o domingo da entrada no reino de Deus. Agora você vai acompanhar, me dá imagens do domingo aí. Domingo passado foi o domingo do pão da vida. Está aí o povo apresentando a água, né? E você vai ver que confiar em Deus resolve muita coisa. Toca aí. Fala, dona Elaine. Eu estava com uma marcação de biópsia para o dia 26 agora, do lado esquerdo da minha axila, estava com uns linfonódulos. E no seio também. E agora? E a senhora, quando tocava, a senhora sentia eles? Sim, sentia. Procure aí agora. Eu não sinto mais. Não vai sentir mais não, só está curada. Amém. Estamos aqui com o Davi Castro, que bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que você alcançou? Eu acordei hoje de manhã com uma dor de cabeça que minha cabeça estava latejando. Minha cabeça estava pulsando muito e na hora da oração, que o bispo pediu para colocar o dedo, na hora que falou sai, parou a dor de cabeça. Então, Davi, você estava com fortes dores na cabeça. Isso. Mas pelo dedo de Deus... Foi curado, graças a Deus. Acabou as dores? Acabou. Eu sofria com uma hemorragia muito forte há 7 anos. E, para a glória de Deus, eu usando a gota do milagre aqui, eu usei a minha fé. 7 anos? 7 anos. Meu Deus. Eu tinha mioma e 7 anos eu sangrava muito. Hemorragia mesmo, igual aquela mulher hemorrágica da Bíblia. Assim mesmo. 7 anos? 7 anos. Passei por vários médicos. Chegou a gastar com remédio, não? Muito remédio. Igual a mulher da Bíblia. E a senhora foi curada? Fui curada porque isso aqui. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu usei a minha fé. Curada? Curada totalmente. Totalmente curada para a glória de Deus. Qual o nome da senhora? Ana Paula. O que aconteceu? Eu fiz o propósito da água, não por mim, pelo meu filho, né? E ele sentia muitas dores no estômago dele, muitas dores mesmo, que ele ia para o hospital com muita dor. E aí eu comecei a fazer, né, o propósito, e no domingo de manhã, na oração, eu coloquei a minha mão, né, em cima do local, tomei a água, e aí eu determinei, e aí meu filho foi curado. Como é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, o que aconteceu através do uso da água? Pastor, tinha 2 semanas que a minha filha apareceu na virilha dela tipo uma micose, né?
E aí eu comecei a passar a pomada e não melhorava. Passava a pomada, aí minha mãe falou, leva no médico. Aí eu levei no médico. Chegou lá, o pediatra também passou a pomada. Só pra micose. E eu passava a pomada e não melhorava. Não melhorava, não via uma melhora. Dizia assim, não, tá melhorando, eu vou continuar. Falei que assim, vou parar de passar a pomada e vou passar só a água. Em 2 semanas que eu tava passando a pomada, não melhorou. Em 3 dias que eu passei só a água, com 3 dias secou. Não tem nem marca, nem nada. Mais nada. Não, senhor. Estamos aqui com a dona Raimunda e também o seu marido, né? Dona Raimunda, bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? Foi a cura do mioma, né? Estava tendo mioma, andromiose. Eu causava um sangramento muito forte, eu não conseguia sair de casa, passava a semana toda perdendo sangue, né? E depois que eu vim fazer o tratamento, graças a Deus está normal agora. Não há mais sangramento? Não, normalizou, né? Porque a doutora falou que ele está lá, mas não está mais fazendo o dano que causava, digamos assim, né? Sentia muitas dores? Muitas dores, sangramento muito forte mesmo, tipo hemorragia, podia dizer que era uma hemorragia. Não podia sair de casa, não podia nem levantar. Estava muito fraca, não conseguia nem... Depois que parava, ficava pelo menos 1 semana ainda ali, né, se recuperando. Não conseguia vir nem na igreja. Aí depois teve um dia que eu vim assim mesmo. Aí eu falei, não vou aceitar ficar assim não, porque a gente vai, ouve, né, vê as curas dos outros, a gente não toma pra gente. Se revoltou, né? Sim, porque do dia que eu fui no médico, ele disse, a senhora toma esse remédio aqui por 1 ano. Me atendeu em 2 minutos. Aí fiquei tomando o remédio e só piorava. E hoje? Aí hoje, graças a Deus, eu tô bem. Curada. Graças a Deus, pode dizer que tá curado, pela glória de Deus. Olha, você vê, né? A pessoa tá ali com o sofrimento esmagando ela. Aí ela assiste testemunhos assim, impressionantes, do que o Senhor Jesus faz. É demais, né? O Senhor Jesus está aqui comigo e está aí com você. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho fé. A minha fé é fraca. Eu já ouvi pessoas falando assim, minha fé é fraca. Ou então, mas eu não sei se isso vai acontecer comigo porque eu já errei demais, eu já pequei demais. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, para a senhora. Você precisa parar de falar eu sou fraco, parar de falar eu não consigo, porque você está numa guerra, você tem que... Deus é contigo, você tem que manifestar. Tem até um texto onde Deus fala com os fazendeiros que estavam em guerra, né? O povo de Joel, o povo do campo, que estavam sendo atacados pelos inimigos, e Deus diz para eles assim, forjai espadas das vossas enxadas. Quer dizer, eles só tinham enxadas, eles não tinham espadas. Deus falou, vai com enxada mesmo, né? E lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Pega aí o que você tem, esse restinho de fé, e vai lutar. Vai salvar o teu filho, vai salvar a pessoa que está lá no hospital. Traga uma garrafa com água por ela, da tua casa mesmo. Manifeste a sua fé. Pare de ficar nessa situação de defensiva, só aguentando. Você não é um saco de pancada, não. Diga aí, eu sou forte. Eu pedi para deixar em vermelho isso aí, eu sou forte. Diga aí, eu sou forte. Diga aí, eu sou forte, meu amigo. E você vai alcançar o que você precisa e entrar no reino de Deus, porque para entrar também no reino de Deus você precisa empregar força. Lucas 16:16 diz que é com força, os que empregam força é que entram no reino de Deus. Você quer salvar a sua alma, você quer salvar a sua família, você precisa empregar força. Você quer receber o Espírito Santo, você precisa buscar a Deus. Não fique nessa situação, eu sou fraco. Para com esse negócio de falar que eu sou fraco. A gente fica nervoso quando a pessoa diz assim, eu não tenho forças para ir na igreja.
Isso é mentira do diabo. O Espírito Santo está falando para você, não tenho forças para voltar. O diabo não é mais forte que você, não. Seria injusto se Deus deixasse o diabo mais forte que você. Diga aí, eu sou forte. E nesse domingo, hoje mesmo, né? Nós vamos estar às 19 horas aqui. E nesse grande domingo todo especial, que vai ser o domingo da entrada no reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Me dê nomes aí, Jonathan. Sim, senhor bispo. Quem vai estar conosco nesse domingo, às 9h30 da manhã, o João Carlos, ele diz, estou aflito, o meu casamento está pelo fio, e eu não sei mais o que fazer para restaurar o meu casamento. E ele vai estar lutando pela família dele às 9h30 da manhã. Também vai estar conosco a Maria do Carmo, ela também que sofre problemas na família dela, muitas brigas no seu lar. Ela coloca aqui o nome dos familiares, pede a nossa oração e ela vai estar lutando pela sua família também às 9h30 da manhã. Quem vai estar também conosco também é a Patrícia, ela que se encontra com muitas dores no corpo. Ela vai estar trazendo, bispo, a sua garrafa com água. Ela vai chegar antes, às 9 da manhã, para colocar a gota do milagre. Também vai estar conosco a Antônia, estarei nesse domingo às 9h30 da manhã, levando uma amiga que está enferma para receber a oração pela cura. E também o Leonardo diz assim, meu irmão tem sofrido convulsões quase toda noite, estarei indo nesse domingo em busca da cura. Ele vai trazer o irmão dele. E eu tenho certeza, bispo, que a gente vai fazer essa oração, vai receber essa oração da juventude e Deus vai transformá-lo, fazendo um milagre acontecer na vida dele. É com o senhor. Domingo passado foi o primeiro conselho, né? Os pais gostaram muito e os jovens também, né? E a gente vai para o segundo conselho para a juventude, tá? A gente faz 6h50 da manhã a primeira, mas o horário que dá para você trazer mais a juventude é essa reunião aí, às 9h30 da manhã. Tá? Nós oramos pelos seus filhos e damos ali um conselho de Deus para a juventude. Eu creio que nessa reunião aí, quando eu chamei na frente, sei lá, uns 700 a 800 jovens estavam nessa reunião aí. E você, jovem, é o meu convidado especial. Pai, traga o seu jovem, traga o seu adolescente, Deus vai salvar a sua família, especialmente 9h30 da manhã. E agora, o restante da história da dona Beatriz. Aí, tu lembra quando eu viajava, que você mandava viajar? Eu lembro quando ela viajava para a casa dos pais dela no interior, isso realmente me fazia sofrer por dentro, porque eu ficava sentindo falta dela, né? É interessante, quando ela estava distante, eu sentia falta dela. Quando ela estava próximo, eu queria que ela estivesse distante de mim. Chegou momentos até que eu tive nojo da minha esposa, porque o relacionamento que eu tinha com as amantes, ela, sabe, me fazia assim sofrer e fazer ela sofrer. E eu não deixava faltar nada para minha esposa, para minha família, para minhas filhas. Eu procurava dar o melhor para elas, mas não dava o principal, que era o carinho, que era a atenção, que era o amor, aquele amor verdadeiro que não existia dentro de mim. Aí teve uma noite que eu liguei a TV, estava passando a programação da igreja. E lá estava falando, tinha um casal contando que era quase a mesma história minha e do meu esposo. Aí eu fiquei com a curiosidade de vir na igreja. Aí, antes, eu tinha uma colega que disse assim, eu também estou indo na igreja, vamos lá. E ela me ajudou também. Aí vinha eu e uma amiga minha. Aí eu cheguei até a igreja, aí eu fui bem atendida. Uma obreira, um pastor também me atendeu. Aí me falou como é que eu tinha que fazer. Eu comecei a lutar por mim mesma. Libertação, aí eu fui liberta das mágoas. Depois lutei, me batizei. Depois do batismo, comecei a lutar por mim. Aí eu recebi o Espírito Santo. Aí eu fui lutar por ele. Ela lutou muito por mim, né? Realmente, quando ela ia para a igreja, eu era uma pessoa que tinha muitos ciúmes dela, até mesmo da igreja, né? E realmente eu ficava ali, né, com aqueles maus pensamentos. Ela chegava da igreja, às vezes eu mandava ela comprar bebida para me beber, muitas vezes até as pessoas criticavam, julgavam a postura dela, né, de sair da igreja e depois comprar cerveja, mas através da fé dela, ela consagrava
aquelas bebidas e eu não conseguia beber. Eu comecei a ver uma mudança nela, né? Uma mudança. Eu vi a Beatriz, ela já era bonita, né? E ficou mais bonita através da transformação, através da vida dela com o Senhor Jesus. E aquilo ali foi me chamando a atenção. E eu vi a mudança nela, só que eu não quis frequentar a igreja no bairro onde eu frequento. Eu ia para outro bairro para não chamar a atenção dela que eu estava frequentando a igreja. Mas, na realidade, eu já estava começando a ir noutra igreja de um bairro distante. Aquele processo que aconteceu dentro de mim, né? Eu fui fazendo as correntes de libertação para que Deus viesse libertar a minha vida dos vícios, da bebida, da prostituição e principalmente do ciúme, que era um ciúme doentio que eu carregava dentro de mim. Aquilo foi mudando dentro de mim. Até que um dia eu tomei uma decisão mesmo de querer ser uma nova criatura, uma nova pessoa, para mudar o meu eu. Tem que nascer da água, tem que nascer... E foi aí que eu recebi o Espírito Santo de Deus, que mudou completamente a minha vida dentro de mim. Hoje, dentro de mim, não é mais aquele homem, aquele velho homem, né, que existia. Hoje, dentro de mim, existe paz, existe amor, existe um coração limpo, uma mente limpa. Sim, hoje é uma nova história. Eu não tenho mais depressão, meu casamento é abençoado, tenho um ótimo marido. Eu falo para ele que ele não é só meu esposo, ele é meu amigo, ele é meu parceiro, e de primeiro lugar a Deus, né, na minha vida, e depois vem ele. Agradeço muito a Deus, a Igreja Universal, agradeço a minha esposa por ela ter lutado por mim, para que nós pudéssemos ser transformados através do Espírito Santo. Hoje nós somos felizes, há diálogo entre a gente. Antes não existia diálogo entre eu, só era palavras verbalmente que agredia a minha esposa. Hoje não, nós somos um casal abençoado que possamos passar a paz, passar a fé para aquelas pessoas que estão vivendo os mesmos problemas que nós vivemos. Um testemunho, uma pessoa atenta, um testemunho como o dela. Ela se valorizou, primeiro cuidou dela, ficou bem, recebeu o Espírito Santo, despertou o interesse do marido. O marido disse: minha mulher está mais bonita. Orgulhoso, não queria mostrar que estava indo na igreja, foi numa outra Universal, no outro bairro. Mas venceu o orgulho, se entregou e temos aí um casal de pé. Salve seu casamento, se salve, salve a sua família. É momento de oração. Começa comigo. Nosso Senhor Jesus, nós temos visto tantas maravilhas, tantos milagres, como o teu servo tem falado. Não é hora dessa pessoa ficar dizendo que é fraca, que não pode, que está impossibilitada. Não, meu Deus. É hora de se levantar, de agir na fé, de aprender a viver com o Senhor, a buscar o Senhor. Porque o Senhor dá chance, o Senhor dá oportunidade, o Senhor honra a fé, assim como o Senhor honrou a fé da Beatriz, que estava num tremendo desgosto, desejo de morte. Meu Deus, mas o Senhor brilhou a tua luz na vida dela. Brilha também a tua luz na vida dessa pessoa agora. Faz essa pessoa se levantar, tira esse espírito de dúvida, esse espírito de receio, de medo. Tira tudo isso, meu Deus, e levanta essa pessoa. Torna esta pessoa uma pessoa vitoriosa de verdade. Abençoe também a esta que ora comigo num presídio. Esta pessoa que ora comigo do 28, do João Lúcio, esta pessoa que está acamada em sua casa. Meu Deus, eu oro agora em nome de Jesus, brilha a tua luz, manifesta o teu poder e haja libertação total e verdadeira. Ungida está essa água e que teu Espírito venha se manifestar na vida desta pessoa, dando a ela uma vida nova, em nome de Jesus. E eu concordo com toda essa oração do pastor João. Bebamos dessa água. A começar em mim, conserta a nossa vida.
Começou com a Beatriz, né? E hoje está aí a família inteira abençoada. Começa com você. Te aguardo então logo mais, 19 horas. E nesse domingo, especialmente, 9h30 da manhã. Forte abraço para todos.